Loucura e obsessão, capítulo 2. Esclarecimentos necessários. A casa modesta para onde nos dirigíamos transpirava agitação em ambos os planos da vida. Situada em bairro afastado do bulício da cidade, atraía expressivo número de interessados. Pessoas denotando grande sofrimento na face angustiada ou expectante. Sentavam-se em uma sala enfeitada com bandeirolas presas a fios esticados, à guisa de decoração popular, como se for uma cobertura móvel que a brisa da noite agitava suavemente. Espíritos vadios se aglomeravam nas imediações, bulhentos e ociosos, enquanto outros, em grupos de pequeno número, demonstravam os propósitos malfazejos em conciliábulos à meia voz, exteriorizando a animosidade de que se faziam portadores. Odores de incenso e vela misturavam-se aos de ervas aromáticas que ardiam em vários recipientes com brasa, espalhados pelos diferentes cômodos. Crianças em algazarra impertinente brincavam na rua estreita. Tudo se apresentava com singularidades especiais. O benfeitor advertira-me quanto à conduta mental que ali devia ser mantida, de modo a não me surpreender com nada que me chegasse à observação. Apesar disso, as surpresas sucediam-se continuamente em face do inusitado dos acontecimentos. Pude observar também que a consulente apresentava-se constrangida, receosa, embora o desembaraço da amiga, que se encontrava à vontade no meio que lhe era bastante familiar. Poupando-se a choques ou dissabores evitáveis, a senhora mantinha-se em clima de oração, buscando refúgio no colóquio psíquico com a divindade. Um relógio antigo, de pêndulo, assinalou 20 horas. Houve breve rebuliço, logo acompanhado de um silêncio ansioso, prenunciando algum fato importante. Nesse momento, procedente do interior doméstico, surgiu um cavalheiro de pouco mais de 40 anos, visivelmente mediunizado, que convidou alguns circunstantes a que passassem à sala contígua, onde já se encontravam outros convidados e membros do grupo. Percebi que estes últimos, como o senhor em transe, trajavam bata e calças brancas, tanto quanto as senhoras vestiam-se de trajes alvinitentes, sobre os quais se notavam colares de várias cores. Foi feito um círculo diante de um altar fartamente decorado, no qual se misturavam figuras da agiolatria católica com outras deidades para mim desconhecidas, e onde ardiam velas impassíveis. Música dolente foi entoada ao ritmo de instrumentos de percussão, um tanto ensurdecedores, e logo depois, a uma só voz, todos do círculo cantavam no mesmo tom hipnótico que os sons cadenciais impunham. Em seguida, o cavalheiro que comandava a atividade, após algumas contorções e estertores, deu início a outra música, saudado por palmas, que a partir desse momento passaram a acompanhar os pontos que se sucediam. Diversos médios começaram então a entrar em transe em face do ambiente saturado pelas vibrações rítmicas e iniciaram os movimentos que automaticamente se imprimiam aos corpos, que começaram uma dança característica pelos meneios e evoluções típicos. Observei que expressivo número de participantes, em razão dos fatores ali propelentes e condicionadores, experimentavam o fenômeno anímico da sugestão que os dominava, descontrolando-se alguns em crise de natureza vária, atendidos pelo chefe do grupo e por outros auxiliares que se mantinham lúcidos e apostos para tanto. Alguns fenômenos catalogados no quadro da histeria ali se apresentavam,
propiciando descargas emocionais que faziam o paciente afrouxar os nervos e diminuir as tensões sob riscos compreensíveis. Noutros se destacavam as explosões do inconsciente, em catarse liberadora dos conflitos nele soterrados e emergentes nos sintomas de várias enfermidades que os afligiam. Em muitos sensitivos, porém, era patente a incorporação mediúnica, algo violenta, controlada, no entanto, pelos participantes mais adestrados. Explicou-me o diligente condutor que se tratava, conforme os dispositivos da crença, de um labor de descarrego das forças negativas, de limpeza psíquica e espiritual, seguindo a tradição africanista, já bastante depurada ante o processo de evolução do culto entre pessoas mais esclarecidas e em fase de crescimento e progresso cultural. Outros grupos há, elucidou o solícito, mais primitivos e concordes com o estado espiritual das criaturas. Para cada faixa de evolução, remanescem crenças e cultos próprios para suas necessidades, como é natural. A escala das variações é ampla em relação aos grupos e aos indivíduos, os quais jamais se encontram ao desamparo. Como o progresso é conquista de cada um, e a violência, a imposição rude, não vigem nos códigos divinos, é necessário que, em toda parte, se expresse o auxílio superior e que os mais esclarecidos se estendam apoio e estímulo aos que permanecem na retaguarda do conhecimento. Ninguém chega ao cume de um monte sem vencer o vale e a anfractuosidade da rocha, no esforço de ascender. Os amigos que aqui se reúnem buscam auxílio para a paz e socorro para os problemas que se debatem, ignorando o valor do esforço e as sábias leis da causalidade e justiça. Já revelam uma compreensão clara a respeito da imortalidade e da comunicabilidade do espírito, apesar de desconhecerem o limite das possibilidades e dos recursos dessas entidades, que a morte apenas libertou do casulo físico. Lentamente, porém, se irão apercebendo da realidade e com maior facilidade aprenderão os códigos que regem a vida, na qual todos nos encontramos mergulhados. Observemos, portanto, as experiências que aqui se desenrolam, com o espírito crítico de respeito aberto à aprendizagem pelo estudo e reflexão. Enquanto prosseguiu o culto, acompanhado por 2 auxiliares, o cavalheiro dirigiu-se a um pequeno compartimento atrás do altar e sentou-se. A entidade que o incorporava fora mulher na última existência, e apesar da aparência que poderosa autoideoplastia lhe modelava, era-me possível perceber que se tratava de uma pessoa procedente da raça branca, assumindo postura e enunciando-se conforme as características ambientais. Iniciava-se a parte dedicada às consultas. O médium, em estado sonambúlico, encontrava-se semidesligado do corpo físico, que se fazia comandado pela comunicante. Ante a minha curiosidade sadia, Dr. Bezerra veio em meu auxílio explicando. Antenor, o instrumento que nos chama a atenção, vem de um passado lastimável. Arbitrário, foi cruel senhor de escravos aqui mesmo no Brasil, proprietário de largos tratos de terra que cultivou com as mãos de ferro, espoliando vidas compradas pelas infelizes moedas que possuía. Fez-se temido e detestado, granjeando inimigos a mancheias. A desencarnação fê-lo defrontar inúmeras das vítimas que se lhe tornaram algozes tão inclementes quanto ele o fora, que o não pouparam a martírios demorados por mais de meio século nas regiões inferiores,
onde expungiu pela dor grande parte dos males antes perpetrados. Recambiado a reencarnação nos braços de uma antiga vítima, foi atirado fora com a maior indiferença. Mãos caridosas o recolheram, embora sem mais amplos recursos para o educar, movidas pelo sentimento da compaixão que o tempo transformou em acendrado amor. Ao atingir a maioridade, perseguido pelos adversários, tombou em rude e penosa obsessão, da qual se recobrou o peso de muita aflição de sua parte e dedicação da genitora adotiva, que o levou a um núcleo de atendimento espiritual, onde eram mais comuns as comunicações de ex-escravos, graças aos vínculos existentes entre os antigos senhores e estes, ora em intercâmbio de reabilitação. Não foi fácil a pugna para o obsesso, tomado por crises de loucura, iniciadas com cefalalgias violentas que o levavam a convulsões de aparência epiléptica, culminando na apatia quase total, quando subjugado pelos cobradores. Após uma pausa oportuna, prosseguiu. A obsessão é virose de vasta gênese, muito desconhecida entre os estudiosos da saúde física e mental. Suas sutilezas e variedades de manifestações têm ângulos e complexidades muito diferentes de ser detectados pelos homens, em face da dificuldade de penetrar-lhe nas profundezas geradoras do problema. Quando, em lucidez, a mãezinha exortava Antenor ao bem, elucidada a respeito do mal que o afligia e da necessidade de ele dedicar-se à mediunidade benfazeja, resgatando assim os erros do passado, pelo amor e ajuda aos que deixara em aflição. A pouco e pouco, o moço se permitiu conscientizar da grave responsabilidade e, orientado com carinho, entregou-se à prática do mediunismo. Marceneiro de profissão, vive do serviço honesto, com o qual sustenta a esposa e 2 filhos, dedicando 4 noites por semana aos trabalhos que a fé impele a realizar. A mãezinha já desencarnou, após haver cumprido com santificante sacerdócio de receber como sua a carne alheia, e hoje o ajuda com carinho ao lado de cá. Você a conhecerá ainda esta noite. Diligente quanto ela é na ação de auxiliar os necessitados que aqui vêm, apresentando-se jovial e humilde, a retribuir em 1000 a concessão que recebeu em favor do filho do coração. A entidade generosa havia sido informada a respeito da nossa visita, e por isso mesmo determinara a um trabalhador espiritual que nos recebesse, fazendo as honras da casa e colocando-se à disposição para qualquer esclarecimento ou determinação. Fomos informados de que aquela era uma noite reservada a consultas de pessoas estranhas ao trabalho, que vinham em busca de caridade. A palavra caridade assumia ali o significado profundo de apoio e socorro moral quanto espiritual. Não obstante a maioria dos consulentes acorressem ao núcleo buscando solução para os problemas do cotidiano, que os próprios indivíduos criam por ignorância, rebeldia ou intemperança. Portadores de obsessões graves eram trazidos para receber auxílio, ao lado de outros enfermos que eram tratados mediante recursos da flora medicinal, receitados por antigos indígenas que se dedicavam ao mistério. Diversos indivíduos vinham em busca de conselhos e orientações para problemas de comezinha importância, que, no entanto, os atormentavam, faltando-lhes o claro discernimento para compreender as situações mais embaraçosas e o apoio emocional de familiares e amigos lúcidos não tinham outra alternativa
senão a de buscar socorro junto à bondade dos médiuns e espíritos abnegados, dedicados a esse labor. Verdade é que a generosidade e a solidariedade fraternal ali estavam presentes, servindo ao amor com doação total. Numa época de escassa abnegação entre os homens, cujo egoísmo enlouquece, serviços de tal monta constituem providência superior que diminui os sofrimentos humanos, canalizando a esperança no rumo do bem. O encarregado para o nosso assessoramento informou-nos que aquele grupo recebia o amparo superior de veneranda entidade que na terra envergara o hábito sacerdotal, notabilizando-se pela ação da caridade junto aos enfermos da alma e do corpo, de quem cuidara com exemplar devotamento, prosseguindo no além-túmulo a dar assistência, especialmente junto a casas daquele gênero que se multiplicavam na razão direta das crescentes necessidades humanas. Periodicamente, em data adrede estabelecida, ele vinha em pessoa visitar o trabalho, quando reunidos os servidores habituais, eram feitas avaliação e nova programação para as futuras atividades. O labor ali prolongava-se por mais de 15 anos e as atividades de benemerência desenvolvidas haviam promovido o grupo que se libertava a pouco e pouco das práticas iniciais mais primitivas que o tempo alterara. Agora, concluiu o informante, já se estudavam as lições do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, num esforço bem dirigido para moralizar e esclarecer os frequentadores. Aos primeiros tentames, houvera surgido um movimento de reação por alguns membros mais embrutecidos, inspirados pelos seus mentores que se aferravam às práticas mais grotescas, fiéis ao atavismo ancestral. Marcados por antigos rancores dos quais não se haviam libertado, intentaram impedir a implantação da ideia nova, afirmando a desnecessidade da cultura, que não passava de capricho de brancos demagogos. É que não se olvidaram das perseguições que sofreram por parte das pessoas que afirmavam cristãs e que no Evangelho se diziam apoiar. A inspiração do benfeitor e a firme resolução de Antenor encerraram-se as discussões em contrário, abrindo espaço para a evangelização de uns como de outros, encarnados ou despojados da matéria. A partir de então, o clima psíquico daquela agremiação modificara-se para melhor, atraindo novos cooperadores desencarnados, que se afeiçoavam à tarefa de moralização dos homens. Um auxiliar de Antenor saiu do pequeno compartimento para trazer o primeiro consulente. Nesse momento, deu entrada no recinto uma senhora desencarnada, de aspecto agradável, cuja face exteriorizava diáfana claridade. Sorrindo, acercou-se de Dr. Bezerra e saudou-o com efusão de júbilos, dizendo: Seja bem-vindo, amigo de Jesus. Nossa casa se engalana para recebê-lo. Impedindo que ela se alongasse em referências encomisiásticas, com um sorriso afável, apresentou-se solícito. Irmã Anita, o nosso Miranda visita esta nossa casa pela primeira vez, interessado em anotar oportunos conhecimentos em benefício próprio a respeito das atividades aqui desenvolvidas. Estamos acompanhando uma dama aflita que vem à consulta na tentativa de encontrar solução para a enfermidade do filho. É-nos muito grato receber novos amigos, respondeu a senhora com visível expressão de afeto espontâneo. Nossa casa é um laboratório vivo de experiências humanas, onde o amor é o poderoso reagente para a equação dos problemas que nos chegam. Creio que os amigos se referem à mãezinha do Carlos.
não me pude furtar a surpresa ante a tranquila identificação da personagem cujo drama nos interessava. Antes que me alongasse com interrogações mentais, o benfeitor auxiliou-me a entender a ocorrência, complementando. A irmã Anita, conforme lhe disse antes, é a mãe adotiva do nosso Antenor. Dedica-se a sindicar, numa primeira análise, quais os problemas que afligem os visitantes, ouvindo seus acompanhantes e informando-se dos seus infortúnios. Ato contínuo, de acordo com a problemática de cada um, toma as providências iniciais, destacando cooperadores para auxiliá-los na condição de protetores incipientes que se adestram na ciência de ajudar. Sabemos que todos nos encontramos sob a misericórdia divina e que espíritos superiores zelam por nós. Não obstante, a teimosia, ignorância e sistemática rebeldia fazem que as criaturas se afastem da proteção que lhes é ministrada, gerando campo vibratório que dificulta a captação dessa ajuda. Como os bons espíritos jamais abandonam os seus pupilos, são estes que, refratários ao amor e à humildade, cerceiam-lhe as possibilidades socorristas de que carecem. Como aqui, lidamos com forças mais concordes com o campo espiritual no qual muitos estagiam, mais facilmente se torna a submissão e sintonia com aqueles que passam a acompanhá-los. Como silenciasse a senhora Anita Adil. Utilizamo-nos de espíritos ainda vinculados às vibrações materiais, que apesar de pouco conhecimento, anelam por servir e crescer na direção do bem. A sua presença ao lado dos encarnados evita ou dificulta que os comensais psíquicos habituais, exceto nos casos de obsessão, retornem à ação deletéria ou prossigam no intercurso da perturbação. Como é compreensível, diversos obsessores e espíritos perversos respeitam algumas práticas e rituais, como consequência da ignorância das leis universais, cedendo espaço à ação renovadora das suas vítimas. É claro que, em todos os empreendimentos de beneficência e socorro, ter-se-ão sempre em vista os fatores do merecimento quanto do esforço pessoal, porquanto, não havendo privilégios que distingam as criaturas, funciona, acima de tudo, a justiça atenuada pela misericórdia do amor. Mal enunciar a última palavra, adentrou-se a primeira consulente.